paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online, aqui da nossa Igreja Evangélica Canaã. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos a sua palavra. E antes de iniciarmos a nossa lição, vamos fazer uma oração ao Senhor, amém? Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pai, nós pedimos nesta manhã, Pai, a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua capacitação, Pai, através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã, que o Senhor venha nos exortar nesta manhã, que o Senhor venha esclarecer, ó Pai, cada dia mais e renovar a nossa mente através da Tua santa palavra. Visita cada um, ó Pai, que assistirá essa aula, que seja tocado, Pai, nesta manhã, pelo poder que há na Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos estudar hoje a lição de número 13, que tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Essa é a última lição da nossa revista, que teve o tema em Efésios, né? A Igreja Eleita. Nós estudamos todo o livro de Efésios e hoje nós estaremos estudando o último capítulo de Efésios. E no próximo domingo já temos uma revista nova, abençoada, que vai ser bênção para a tua vida cada ensinamento. O título da nossa próxima revista é Princípios Divinos em Tempos de Crise. Será uma bênção, irmãos, não perca, cada aula é um alimento, é uma porção que o Senhor nos dá e nos edifica. Amém? O nosso textuário diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. E diz assim a palavra: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, meus irmãos? Então, nesta manhã, nós estudaremos no capítulo 6 sobre a armadura de Deus e sobre a batalha espiritual. Amém, meus irmãos? A batalha espiritual, ela existe, né? Há muitas pessoas que levam ela num nível de falar não existe, de simplesmente ignorá-la, de ignorar o mundo espiritual, né? Ou há aqueles também que tomam de uma maneira que levam a outro extremo de viver só falando do mundo espiritual. Mas nessa manhã o Senhor vai nos ensinar a nos posicionarmos e dar a medida certa para nossa compreensão do mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Então, a nossa introdução diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade.
Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, no nosso primeiro tópico, está com o título: o preparo espiritual do crente para a batalha. Há 2 subtópicos aqui neste tópico: o preparo espiritual do crente para a batalha. Amém? 1. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então aqui Paulo já começa nos ensinando como nós iniciamos. Tem que ter um preparo, irmão, para toda batalha, né? Como nós vemos aqui no mundo secular, para uma guerra, o soldado se prepara para aquela batalha, né? E Paulo aqui está fazendo uma alusão, está fazendo uma comparação, né, sobre a armadura de um soldado romano. Então, ele nessa linha de falar sobre o soldado, o posicionamento do soldado, né, visto que ele está nos ensinando sobre uma batalha que existe no mundo espiritual, uma guerra que existe entre o crente, né, o diabo com a nossa vida, contra a nossa vida, ele vem nos ensinando que nós precisamos nos preparar. E como que o crente começa a se preparar? Aqui, se fortalecendo no poder do Senhor. Por quê, irmãos? Nós não temos forças em nós mesmos. Nós precisamos buscar esta força do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que nos adestra para as batalhas, é Ele que nos prepara, é Ele que nos ensina através do Teu Santo Espírito. E é muito interessante aonde nós precisamos estar fortalecidos, e Paulo vem nos ensinar a renovação da mente, que está em Efésios 4, 23, que diz assim a palavra do Senhor: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Sobre a renovação da mente, irmãos. Nós precisamos estar sempre em contato com a palavra, porque nós somos renovados pela palavra. E essa renovação, o que seria essa renovação? Essa renovação é a compreensão da palavra. Cada vez que você compreende a palavra, que você entende a palavra, ela te renova, ela renova a sua mente, ela te dá uma nova visão da vida, uma nova visão do mundo espiritual, uma nova visão sobre o reino de Deus. A cada dia que nós lemos a palavra do Senhor, a nossa mente é renovada. Então nós somos fortalecidos por meio também da renovação da nossa mente, da nossa compreensão. Amém? E o segundo ponto que ele coloca aqui, da vida em santidade, que está em Efésios capítulo 4, 24, que diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, irmãos, nós precisamos ter uma vida de santidade. O que nos fortalece, começa nos fortalecendo, é nós renovarmos a nossa mente, é nós termos uma vida de santidade e ser cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios 5:18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Irmãos, quando você está cheio do Espírito, não tem espaço para mais nada. Você está ligado, você está atento às coisas do Senhor. E é preciso, irmãos, nós temos essa noção do mundo espiritual. Essa lição é muito importante para a vida do cristão, porque nós não estamos sozinhos no mundo. Há um mundo espiritual mais real do que o mundo que nós vemos. O mundo espiritual existe a eternidade, desde a eternidade. Este mundo aqui que nós vemos é passageiro e existem coisas que nós não temos total conhecimento, mas que a palavra nos esclarece daquilo que nós precisamos ter
conhecimento e esclarecimento, irmãos. Então, Paulo vem nos ensinando que nós precisamos nos fortalecer no poder do Senhor. E esse poder está, irmãos, através do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Por isso que Paulo diz, seja cheio do Espírito. Irmãos, quando você está cheio de algo, não tem como você se interessar por outras coisas, porque você está vivendo aquilo de uma maneira intensa. E Paulo está querendo dizer isso, viva de maneira intensa a presença do Espírito, renove a sua mente e viva em santidade. Esta carta de Paulo é uma carta muito linda, irmão, de quantos aprendizados nós tivemos em cada lição dessa revista. Quando Paulo nos diz que nós devemos abandonar aquilo que nós éramos e ter uma vida nova com Deus, né? Em liberdade com o Senhor e também buscando a santidade. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que sem a santidade nós não veremos ao Senhor. Então que hoje o Senhor nos ajude, irmãos, a cada dia buscar cada item aqui para a gente ser fortalecido no Senhor para combater o maligno. Amém? E o subtópico 2, que diz assim, vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Amém, meus irmãos? Vigilantes em toda oração e súplica. Primeiro, fortalecidos no Senhor e fortalecidos como? Pela renovação da mente, pela nossa vida de santidade e sendo cheio do Espírito Santo. E como que eu vou firmar isso na minha vida através da vida de oração? Vigilância e vida de oração. Um soldado sempre está atento. Como nós estamos aqui falando sobre soldado, nós vamos comparar muito isso, irmãos. O soldado sempre está atento, ele está atento a qualquer movimento. E como nós ficamos atentos, irmãos, em relação ao mundo espiritual? É através da oração. A oração te firma, a oração é que te fortalece. E é quando que eu oro? Em todo o tempo. Irmãos, você não há necessidade de você só orar, achar que Deus vai ouvir só a sua oração se você estiver ajoelhado. Muitas vezes você está no seu trabalho, mas você pode estar orando ao Senhor. Você pode estar fazendo o seu serviço e estar orando ao Senhor. Em todo tempo nós podemos estar orando. Não tem uma atividade que vai falar, irmã, eu não tenho como me ajoelhar aqui no meu trabalho. Irmã, fique orando. Ore caminhando, ore trabalhando. Mas Paulo nos ensina, ore em todo o tempo. Irmãos, nós precisamos ter, aqui no tópico anterior ele nos diz que nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos praticar a palavra e nós precisamos ser vigilantes e andar sempre em oração, né? Porque ele preserva a oração, irmãos, ela desfaz, ela nos esclarece, nos mostra aonde que o inimigo, por onde o inimigo está vindo. Como que eu sei por onde ele está vindo? O Senhor vai falar através da oração. O Espírito Santo vai nos conduzindo e vai nos mostrando quais caminhos que o inimigo está usando para nos tirar do propósito de Deus. Porque, irmãos, o objetivo do adversário é fazer você voltar para trás. É fazer você pecar, é fazer você retroceder. Então, tudo que ele puder fazer para isso acontecer na sua vida, ele vai fazer. Na minha vida e na sua vida, né? Então, o cristão está sempre em oração, ele está sempre ligado com Deus, irmão. Ele está sempre recebendo algo novo de Deus, né? Assim como Eliseu estava ali cercado. Geazi falou, nós estamos cercados, há muitos aqui ao redor, muitos soldados. Mas aí ele disse, Senhor, abra a visão dele para que ele veja. E aí Deus abre a visão espiritual de Geazi, ele vê que tinha muito mais do exército de Deus, né? Ao favor dele do que aquele povo que estava ali. Então a nossa vida espiritual, irmãos, com a presença do Espírito Santo sendo cheio, ela é plena, o Senhor vai esclarecendo todas as coisas para nós. Por isso a importância da oração, né? Sempre tão falado, irmão, palavra e oração. Palavra e oração são armas fundamentais para a nossa vida.
Amém? E a síntese desse tópico diz assim: a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Amém, meus irmãos? Busque esse poder, busque essa renovação da mente, busque essa vida de santidade, que nós busquemos ser cheio do Espírito Santo, ser vigilantes e ter a nossa vida de oração. Irmãos, orando em todo o tempo, e a vigilância é muito importante, muito importante. Jesus já dizia, vigiai e orai, porque às vezes você ora, mas não vigia pelo caminho, não vigia, não presta atenção. Vigiar, irmão, você está atento, está prestando atenção, porque o diabo, irmãos, ele trabalha de maneiras que ele vem de forma sorrateira. Então, nós precisamos estar em constante vigilância também. Então, neste tópico, Paulo já começa nos ensinando como nos preparar para essa batalha, como nós observamos nos fortalecer. Porque um soldado, primeiro, ele tem que estar bem nutrido. Então, ele tem que estar forte. Não adianta ele só vestir uma armadura, mas ele tem que estar forte para segurar aquela armadura. E quem nos fortalece? O Senhor. Aonde eu me fortaleço? No Senhor. E é o Espírito Santo que vai te capacitando para essas batalhas. Amém? Agora nós vamos aqui para o nosso tópico 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. O subtópico 1. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são... Vamos lá, meus irmãos. Então, nós precisamos fazer o reconhecimento, o que é, onde é o campo, onde que o inimigo atua, como que ele trabalha, sempre colocando ciladas no nosso caminho, né? E nós temos que tomar muito cuidado com essas ciladas do adversário. Por quê? Porque, irmãos, quando nós sabemos que nós temos um ponto fraco, a gente fica ali nos policiando naquilo, para a gente não falhar naquilo, né? Aí aqui eu sei que eu sou frágil, aqui eu sou propenso a essa situação. Mas aí nós deixamos de vigiar naquilo que nós achamos que nunca vamos cair. E o inimigo nos observa. Então nós temos que não tomar só cuidado com os pontos fracos, mas com os pontos fortes também. Porque o inimigo vem de todos os lados para nos roubar, né? Quantas vezes você vigiou tanto, falando assim, eu nunca vou ter essa atitude, nunca vou fazer isso, nunca vou cair nisso. E é justamente nisso que você cai. Por quê? Porque o adversário observa e ele não tem o poder de pegar você e fazer você errar. Mas ele vem com as suas artimanhas, irmãos, com as suas ciladas pequenas e vai te enredando naquilo. E ele põe o prato à tua frente. Ele põe o prato à tua frente. Ele vai enfraquecendo, ele vem enfraquecendo, e quando você vai ver, você já comeu, você não resistiu. Porque nós estamos aprendendo nessa lição aqui a nos posicionarmos no mundo espiritual e na nossa vida cristã com mais vigilância, com mais atenção, né? Com mais foco, observando que nós temos um inimigo invisível, porém real na nossa vida, na nossa caminhada, que é contra tudo aquilo que é de Deus. A Bíblia aqui na nossa revista, o comentarista está dizendo, né? Que é o propósito, ele prepara os laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Então a intenção dele é te destruir, sempre te derrubar. Porque, irmãos, uma coisa que o diabo faz, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Quando acontece a queda, você se sente envergonhado, porque ele te expõe à vergonha, ele te acusa. Porque um dos nomes dele está dizendo aqui, né? Diabolos é o acusador, caluniador. Então, que o Senhor venha nos fortalecer na sua palavra contra as astutas ciladas do diabo, porque ele vem, irmãos, de uma maneira
sorrateira, com pequenas coisinhas. Irmãos, ninguém tropeça numa rocha, numa grande pedra, né? Os tropeços começam em pequenas pedrinhas, né? Ninguém cai sem tropeçar, não é verdade? Então, vamos vigiar com essas pequenas pedrinhas que o inimigo vai colocando no nosso caminho, sejam elas tão grandes. Às vezes, irmãos, a gente só pensa em pecados tão grandes, eu não, pecados na moral, em qualquer outra área assim, que fique mais aparente, e nós esquecemos que há muitas pedrinhas que ele vai colocando para você cair. É um ego que é inflado, é uma língua mentirosa, às vezes é uma pessoa que conta uma história diferente da que ouviu, e por aí vai, tantas coisas, irmãos. O diabo vem sempre nos querendo nos fazer nos envolver com a nossa carne. E Paulo nos ensina aqui no livro de Efésios que nós temos que andar agora de acordo com a palavra de Deus, com o que o Senhor espera de nós, com o que o Senhor ensina através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, cuidado com as pedrinhas, cuidado com os pontos fortes, porque o inimigo nos ataca de todos os lados. E aqui eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos que diz assim, algumas de suas astúcias do adversário são, aí o comentarista vem dizendo, confundir a mentira com a verdade. Tá lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4 e 5. Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ele sempre quer confundir a mentira com a verdade, assim como ele fez lá com Eva. Não, isso que Deus está falando não é bem assim. Tem o lado bom. Irmãos, nunca vai ter um lado bom da desobediência. Nunca. Porque são leis, irmãos, estabelecidas por Deus, pela sua palavra. E a palavra de Deus é a verdade absoluta aqui na terra. Irmãos, a Bíblia, esse livro é a palavra do nosso Deus aqui na terra. Ela tem tudo que nos faz trilhar por caminhos bons. Ame a palavra de Deus, ame aprender a palavra de Deus, põe a palavra de Deus nas suas prioridades, irmãos, do dia, urgentes, prioridades de urgência, ler a palavra de Deus, orar, buscar a face de Deus. Amém, meus irmãos? Ame esta palavra, porque a palavra não nos deixa enganar, porque Jesus disse, nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nós precisamos guardar e praticar essa palavra de Deus, para que quando o inimigo vier nos confundir, porque ele vem confundir a mentira com a verdade, nós saibamos responder à altura, amém? Segundo, deturpar as Escrituras, tá lá em Mateus, capítulo 4 e o versículo 6, que é sobre a tentação de Jesus. E diz assim, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então ele deturpa a palavra de Deus, né, para que ele possa alcançar os objetivos dele. Irmãos, que coisa terrível é essas armadilhas do diabo, né, de usar a própria palavra para confundir, né, para ir deturpar o sentido das Escrituras, né? Por isso a necessidade de orar, irmãos, a Bíblia, antes de ler a Bíblia, sempre ore, para que o Senhor te dê o entendimento correto da palavra. Porque embora tenhamos hoje tantas versões que facilitam a compreensão, mesmo assim surgem tantas heresias, tantas interpretações erradas, porque não podemos ler a Bíblia como um outro livro qualquer. Ele é um livro que contém as verdades espirituais poderosas e nós precisamos pedir ao Senhor esclarecimento, né, sabedoria para poder ler e entender a palavra do Senhor. Amém? O terceiro, dissimular e induzir
a dissimulação. 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Irmãos, ele dissimula coisas, aparência, ele coloca sempre uma aparência, ele quer sempre imitar as obras de Deus, né? Com isso para trazer engano, porque quando ele opera algum tipo de obra extraordinária aos olhos do humano, né? Dissimula alguma coisa, ele engana e a pessoa fica naquele engano, não é verdade? Então, é uma das coisas, né? Alguns itens que o comentarista da lição nos está nos esclarecendo, algumas formas que o inimigo vem para nos enganar, são as ciladas do diabo. E o número 4 diz assim: fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses 2, o versículo 9, que diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Irmãos, a gente sabe que o inimigo, ele tem poder, mas não tem todo o poder. O que ele faz, irmão, é tudo mentira, porque depois é desfeito, né? Porque se você não faz a troca com ele, depois você perde, porque tudo que ele faz é a base de barganha, né? E o que Deus faz, irmão, ele não desfaz. A cura que Deus dá, ele não pode ser tirada. Agora, o que ele faz é engano, irmãos, é mentira, né? Porque ele também faz sinais para enganar e confundir as pessoas, né? Mais uma astúcia do adversário. Fazer acusações. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12 e o versículo 10, que diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Assim nós vemos esse exemplo, irmão, no livro de Jó, né? Quando Deus fala para ele: de onde você vem? Vim de rodear a terra, de observar, né? Para quê, irmãos? Para trazer sempre acusação diante de Deus sobre as nossas vidas, né? Então nós temos os olhos do Senhor sobre nós, nos guardando, mas nós sabemos que há um inimigo também nos observando em todo o tempo. E quem nos guarda, irmãos? Quem tem nos guardado? Quem nos livra? Quem nos protege? Ali como no Salmo 139, ele vai à frente, ele vai por diante, ele vai por detrás e sobre nós coloca a sua mão. Quem nos esconde é o Senhor. Ele é maior, ele é maior. Nós temos que falar mais do Senhor na nossa vida do que do poder do diabo. Ele tem, irmãos, as ciladas, as astúcias, ele tem os seus sinais enganosos que ele pode fazer, ele tem. Mas nós temos um Deus que esclarece, um Espírito Santo que capacita a nossa vida, um Espírito Santo que nos ajude a passar esses enganos do adversário, né? E eu louvo ao Senhor, porque a palavra de Deus é esse instrumento que o Senhor usa para desfazer toda mentira e todo engano do adversário. Mais uma das suas ciladas: semear incredulidade e promover ideologias anticristãs. Nós vamos ler lá, irmãos, 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele quer semear o que? A incredulidade. Imagina, não é desse jeito, não precisa. Ele sempre coloca um ponto atrás, irmão, no que Deus fala, sempre para promover, irmãos, ideologias anticristãs, contra a palavra de Deus. Tudo. Irmãos, e nós temos vivido esse bombardeio de situações nos dias de hoje. Por isso a necessidade, irmãos, da gente estar ligado, da gente combater,
dentro do nosso lar, cuidar da saúde espiritual dos que estão conosco, né? De sempre esclarecer, por mais que às vezes não tenham conhecimento da palavra de Deus, não estão firmados em Cristo, mas com muito amor sempre estar falando a verdade, combatendo essas mentiras do adversário, né? De onde hoje em dia é pregado um amor que aceita todas as coisas, um amor de Deus que não promove mudança. Então, todos esses detalhes, às vezes coisas que a gente fala, não, isso não tem problema, são coisas que o inimigo vai entrando e deturpando aquilo que a palavra prega, né? Aquilo que a palavra nos ensina. Amém? Então, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Glória a Deus. Segundo subtópico, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, irmãos, há um conflito contra esse reino das trevas, né? Porque o adversário, ele trabalha livremente, né? Naqueles que dão lugar para ele, ele está colocando sempre a maldade, e nós temos visto a maldade crescer, o reino dele cada dia mais sendo expandido aí, né? Mas o Senhor também tem os seus fiéis na terra, que é a sua igreja, que é eu e você, para combater o reino das trevas. Ele tem trabalhado, ele tem crescido, irmãos, ele tem ceifado vidas, mas nós também temos pregado a palavra e nós temos que cumprir o nosso papel como igreja de estar combatendo todos os ensinamentos, tudo que o inimigo tem plantado e trazido sobre o mundo, irmãos, não é só sobre a nossa nação. Toda deturpação, né? Porque ele quer desfigurar a criação de Deus, né? Que somos nós. E o Senhor nos fez para ser íntegros. Fomos chamados aqui, como no livro de Efésios diz, para ser santos. Santos e irrepreensíveis. Fomos predestinados para isso. E que nós possamos ir a cada dia dando esse passo, irmãos, e avançando com o reino de Deus, porque onde você está plantado, seja no seu trabalho, no lar que você está, na sua faculdade, aonde você está plantado, é o reino de Deus também que chega junto, é o reino de Deus, você é aquele embaixadora do reino de Deus aqui na terra. Nós temos a palavra do Senhor, nós conhecemos as escrituras e temos que falar do amor de Deus, daquilo que é para o Senhor, irmãos, muito importante, que é a salvação da nossa alma, aquilo que por ele ter enviado o seu Filho, é para este propósito também que nós somos chamados. Nós temos essa responsabilidade nesse conflito contra o reino das trevas, amém? Que nós possamos a cada dia dar um passo e ganhar o território para Cristo, ganhar vidas para Cristo, porque cada vez que nós ganhamos uma alma, irmãos, é um território, é o reino de Deus sendo estabelecido também através daquela vida e o evangelho sendo pregado, amém? Terceiro, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Letra A. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínios. Então, aqui Paulo está explicando, irmãos, que há uma hierarquia, há uma organização no mundo espiritual das potestades aqui do mal. Há uma organização. Eles não agem sem uma organização. Então, ele está explicando aqui que eles são poderosos, eles são
eles têm uma classificação, né, entre os demônios, a tudo isso, uma organização que estão sob o comando do diabo. Letra B, eles são malignos, então eles são poderosos, eles têm poder, têm força, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevando ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Meus irmãos, aqui Paulo está nos esclarecendo que eles têm poder, são poderosos? São. Eles são malignos? Eles são. Eles são astutos? Eles são. Mas já são vencidos. Já são vencidos. Irmão, o diabo está vencido, já está vencido. Cristo já venceu. Ele já está vencido. Então, irmãos, nós precisamos ter esse conhecimento para saber com quem e como devemos lutar, como resistir a estas forças que existem, que são reais, que não é fruto da imaginação, que elas existem de uma maneira que existe para nos tirar mesmo da presença do Senhor, para deturpar tudo aquilo que é de Deus. Mas aqui, como o comentarista está dizendo, né? Mas acima, o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o poder e principado. Deus tem todo o poder. Deus, irmãos, não existe oponente para Deus. Não é Deus versus diabo, não existe isso, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus é que tem todo o poder. O adversário, ele tem a astúcia, mas ele não tem a sabedoria. Ele age de acordo com aquilo que ele vê. Mas quem conhece todas as coisas, tem a sabedoria, é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que desfaz, irmão, todas as ciladas do diabo. Ele, irmão, nessa manhã que você peça essa sabedoria para o Senhor, para que Ele te mostre onde o inimigo está agindo. Porque às vezes tem situação que não muda, que você não consegue sair daquilo. Por quê? Porque o inimigo está entrando por um lado que talvez você não esteja observando, não esteja ciente. Você não percebeu. Então que você venha a pedir ao Senhor. Senhor, me revela o caminho que o inimigo está usando. Por onde que ele está entrando, que eu estou aqui desapercebido. Porque é dessa maneira que ele trabalha. Porque aqui, como nós acabamos de ler, ele é astuto. Eles são astutos. Amém? A síntese do tópico 2. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. E o tópico de número 3, irmãos, as armas espirituais indispensáveis aos crentes. Então vamos recapitular, irmãos, que é muito importante o passo a passo, né, do que como aqui nós estamos aprendendo com Paulo no capítulo 6. O preparo espiritual do crente, né, que nós somos fortalecidos no poder do Senhor e como? Através da renovação da nossa mente, uma vida de santidade e cheios do Espírito Santo de Deus, vigiando em todo o tempo e através da oração. Isso traz força, traz aquele fortalecimento para o soldado, para o guerreiro. Amém? E no tópico 2, nós aprendemos o campo de batalha, como que o inimigo trabalha. Então nós vemos que ele vem pelas ciladas, nós vemos que ele vem para confundir, para enganar, para dissimular, para trazer falsos sinais, para embaraçar, para nos trazer confusão. Mas nós nos revestindo de toda a armadura de Deus, nós vamos vencendo. Amém? Vencendo. Cada dia nós vamos vencendo no poder do Espírito Santo de Deus. E aí esse conflito contra o reino das trevas, que nós falamos ao reino das trevas, o cristão é onde ele chega, ele é o reino de Deus ali naquele lugar. E a luz chega, irmão, as trevas vão embora. O inimigo pode ganhar espaço, tentar ganhar, mas nós somos agentes de Deus também para combater
né, o reino das trevas e sobre a organização deles, né, do poder que eles têm, da organização que eles têm, onde eles operam, nas regiões celestiais. Nós não vemos, nas potestades do ar acima das nossas cabeças, nós não vemos, irmãos, mas acontecem batalhas, a Bíblia diz que acontecem batalhas e guerras por nossas vidas. Oh, glória a Deus, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus nos dá livramento de coisas que a gente nem vê, de coisas que o inimigo ele arma, que ele cria, e Deus sempre nos protegendo, sempre nos protegendo. Então não tenha medo, irmãos, essa lição é para te esclarecer de como você se posicionar no mundo espiritual, que é de algo que existe, que você também não deve viver só falando do diabo, dos demônios, mas também não fingir que eles não existem. Nós temos que ter essa moderação de saber nos posicionar e as demais coisas daquilo que nós não vemos, irmãos, daquilo que nós não temos conhecimento, é o nosso Deus que guerreia por nós, através também dos seus anjos, porque há demônios, mas há anjos a serviço de Deus, irmão. Glória a Deus para nos guardar e nos livrar nessa terra. Amém? Então vamos lá. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus para resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo ali, né, preso, teve muito tempo de ficar observando ali, né, um soldado, as roupas de um soldado, e aí o Espírito Santo, né, inspira ele a mostrar para nós que nós também temos essa armadura, né, porque quando nós aceitamos Jesus, irmãos, quando nós mudamos a nossa vida, o nosso comportamento também é mudado, nossas ações têm que ser mudadas, as nossas reações também têm que ser mudadas, porque as nossas ações, nós podemos até ter um controle, eu vou agir assim, eu vou fazer assim, mas das nossas reações, muitas vezes a gente não tem controle. E as reações que mais revelam como está o nosso interior, como está o nosso preparo. Então o Senhor, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo entra. Então aquelas armas que você tinha antes para combater situações da sua vida, elas não servem mais. Agora as armas são espirituais. Muitas vezes você vai ouvir algum comentário a seu respeito, que se fosse antes, você iria lá tirar satisfação e tal e tal. Não, agora você vai orar. Agora você vai focar naquilo que realmente tem importância, naquilo que realmente precisa ser levado em consideração. Porque no mundo, irmãos, a gente anda no fruto da carne. E o fruto da carne é isso tudo, é confusão, é briga, é divisão, é tanta coisa, né, que lá em Gálatas vai dizer, tantas obras que a nossa carne produz. E quando nós aceitamos Jesus, nós abandonamos todo esse tipo de arma. Agora nós entramos aqui como soldados de Cristo, aqui como Paulo está fazendo essa comparação, irmãos, que nos deixa de uma forma tão clara e de fácil compreensão de como nós temos que ter cada item dessa armadura para que a gente possa ser fortalecido. Então, primeiro nós somos fortalecidos no Senhor, como nós já aprendemos. Nós aprendemos, temos que ter noção qual é o nosso campo de batalha, quem é o nosso adversário e nos prepararmos também à altura do nosso adversário, né? E como nós nos preparamos, quais são essas armas espirituais que o Senhor disponibiliza, é o que Paulo vai nos ensinando. As armas, tópico 2, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. E a letra A, cingindo os vossos lombos com a verdade. Aqui Paulo, irmãos, ele está dizendo aqui já desde do subtópico 1, que é revestido de toda a armadura de Deus, para que você não fique com nenhuma parte vulnerável da sua vida. Então nós sempre tem que estar com essa busca, né, irmão? Não é aquela busca desesperada, como se tivesse sempre faltando alguma coisa. Não, irmãos, o Espírito Santo ele vai te esclarecendo, colocando luz
em cada situação da sua vida que precisa ser trabalhada. E nós estamos sendo trabalhados dia a dia pelo Senhor, né? Então Paulo vai nos dizendo aqui, ó, cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Irmão, cingindo os vossos lombos com a verdade. A palavra, que é a verdade, e a sua vida precisa também ser essa verdade, vamos dizer assim, praticada, né? Não é só o falar. Paulo está nos ensinando, cingindo os vossos lombos. Aquilo que está sobre nós é o que? É uma verdade, que é a palavra. Mas ela não está só de uma forma exterior, mas ela está de dentro para fora. Você está vivendo essa verdade. Aqui nós estamos falando de uma armadura externa de um soldado romano, que é a armadura que Paulo compara, né? Que Paulo vai trazendo nos ensinando sobre o mundo espiritual usando esta comparação, né? Então, cingindo os vossos lombos, letra B, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Couraça da justiça, aquilo que protege seus órgãos vitais. É a justiça. Primeiro, nós somos justificados em Cristo, nós não temos uma justiça própria. Nós fomos, irmãos, justificados, né, através do sacrifício de Cristo. E essa justificação nos protege, nossos órgãos vitais, aquilo que poderia nos trazer a morte. Nós já fomos revestidos dessa justiça, né, que o Senhor nos trouxe ali na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Explicando de uma maneira bem simples, para que você possa entender, né, que você tem que estar cingido com a verdade, que você tem que estar vestido a couraça da justiça. Os irmãos que podem depois pesquisa aí no Google como que era a armadura do soldado, para você ver, né, de uma maneira como que o Espírito Santo trouxe essa forma de Paulo nos explicar, que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? E isso vai fazendo a gente entender que nós somos os soldados e precisamos estar com essa armadura completa. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Irmãos, o Evangelho é aquilo que te dá e te mostra o caminho, aquilo tudo que sustenta, né? Porque está falando sobre essa proteção que eles tinham, essa meia bota, tinham esses cravinhos para manter eles firmes na hora da batalha. Na hora que o inimigo vinha contra eles, esta meia bota que está dizendo aqui fincava na terra e eles conseguiam ficar firmados. E o que te faz ficar firmado é a palavra. Oh, glória a Deus! É a palavra de Deus. É o Evangelho da paz, irmãos. É as boas novas do Senhor. É ela que tem que te conduzir, é ela que guia, né? Os pés também falam de guia, de caminho. É a palavra que aponta o caminho, é a palavra que nos firma, que nos faz ficar também posicionados de uma maneira correta, de uma maneira que possa resistir. Porque todas essas partes que nós estamos falando aqui, meus irmãos, são partes da armadura de defesa. Tudo para você resistir, né? Contra qualquer golpe, seja ele, né, nos seus órgãos vitais, que tem a couraça da justiça. Nós já temos aqui os calçados, né, que te firma, que são as boas novas da palavra de Deus. E a letra D, tomando sobretudo o escudo da fé. Ele era longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas do diabo. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Os soldados,
usavam aqueles escudos grandes de couro, né? Tem muitos detalhes de como ele era feito, é muito interessante, irmão, essa comparação de Paulo. E muitos, eles colocavam aqueles escudos dentro da água, para que até os inimigos que lançassem aquelas flechas com fogo mesmo, quando chegasse no escudo, elas eram apagadas. Então, Paulo também está dizendo que o diabo ele também viu os seus dardos, irmãos. Ele também tem a sua forma de lançar, querer te atingir para te ferir, para te trazer dor, né? Para matar, para trazer perda para a sua vida. E como que ele vem, irmão? De tantas maneiras, ele vem através de tentações, ele vem através da dúvida, ele vem através do engano. Isso tudo são dardos que ele quer lançar. Palavras que às vezes você escuta e você vai usar o escudo da fé. Não, eu sei em quem tenho crido. A palavra do Senhor diz quem eu sou em Cristo. E a fé, irmãos, a Bíblia aqui nessa comparação está dizendo que o escudo da fé, ele faz, irmão, todos esses dardos serão apagados. Então você tem que continuar com a sua fé firme no Senhor. Firme. Quando o inimigo vier lançar dúvida, você está com seu escudo para combater todos esses enganos e essas mentiras que o inimigo vem colocando na nossa vida. É tanta seta, é desespero que ele manda, é uma angústia, é situações, irmão, da nossa vida. Tudo ele vem trazendo, querendo que aquilo entre em você e te cause dor, te cause dano. Porque, irmão, um soldado ferido, é muito difícil dele conseguir chegar ao fim da batalha. Então o Senhor sempre vem, irmãos, nos dizendo, se revistam, né? É claro que para o soldado ferido das batalhas, o Senhor tem cura, né, irmãos? Tem cura. Não é nesse sentido que nós estamos entrando, é na preparação. Nessa preparação, você precisa ter esse escudo aí para se proteger. Amém? O capacete da salvação. Ele é pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça e refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Capacete da salvação. É a certeza da salvação. Porque onde o inimigo, irmãos, ele sempre trabalha, é na nossa mente. E o capacete da salvação é aqueles que traz certeza de quem nós somos, irmão. Nós somos comprados, nós somos salvos. E você tendo essa certeza, irmão, esse foco, tudo que o inimigo lançar na tua vida vai ser tão pequeno que você vai pensar, não, eu sou salvo, não, eu tenho algo me esperando, eu quero estar com meu Deus, eu quero passar a eternidade ao lado do Senhor. Isso tudo fica muito pequeno, aqueles pensamentos que vêm na sua mente de retroceder. Do nada o inimigo fica te lançando esses dardos, esses pratos que vem sendo oferecido para tentar colocar na sua mente e fazer você retroceder. Mas aí você está como? Com o capacete da salvação, sabendo quem você é em Cristo, sabendo o preço que foi pago por você, né? E essa convicção da salvação, irmão, você precisa sentir essa convicção. Eu fui salvo. Aquilo tudo que o inimigo está me acusando já ficou no meu passado, agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova história, Deus me deu uma nova história. Não deixe o inimigo trabalhar na sua mente, irmão. Coloque o capacete da salvação. Pense como Jesus. Nós temos que ter a mente de Cristo. E temos que entender que nós estamos, irmãos, elevados com Ele nas regiões celestiais, com Cristo. Pelo seu sacrifício, nós estamos acima disso tudo. Nós precisamos ter essa consciência que você pode vencer, que você pode passar, que você pode resistir. No tópico de número 2, irmãos, no sentido cingir os vossos lombos com a verdade, é o cinto, irmãos. O cinto da verdade é o que sustenta toda a armadura. A verdade é a palavra. Então, a palavra de Deus, ela aqui é o cinto sobre a verdade. A verdade sustenta toda a nossa armadura. Nós precisamos andar com essa verdade. Nós temos a couraça da justiça. Nós temos aqui os pés calçados com a palavra, com o evangelho. E tomando o nosso escudo da fé e o capacete da salvação, irmãos. E o tópico de número 3,
a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para defesa quanto para ataque. O termo grego para ela é machaíra, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Irmãos, que coisa maravilhosa. Todos os itens que nós falamos, o cinto, a couraça, o capacete, o escudo e os pés, né, com o evangelho, é tudo para resistência dos ataques, tudo é armas de defesa. A arma que temos de ataque é a palavra, é a espada do Espírito. Para um soldado se defender, é com a espada que ele vai lutar com alguém. Mas quem está guerreando é o nosso espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela tanto te defende, como ela ataca, como você responde, porque nós vemos isso claramente em Mateus capítulo 4, quando o diabo, em todo tempo, ele investe com as suas mentiras com Jesus, né? E Jesus resiste ao diabo, irmãos, com a palavra. Ele responde, ele usa a palavra como um ataque, como uma defesa e como um ataque. Por isso a necessidade, irmãos, da gente sempre estar sendo alimentado pela palavra. Missionária, tantas vezes a irmã falou isso, irmãos, guarde isso. É palavra e oração. Palavra e oração. O que sustenta toda essa armadura, nós vemos desde lá do tópico 1 da nossa lição, é a palavra e a oração. É a nossa vida, é em quem nós estamos buscando forças. Até para sustentar essa armadura, irmãos, nós não temos capacidade sozinho. Porque Deus sabe quem está por trás da armadura. Então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, né? E saber usar a espada, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, lá em Hebreus 4,12 diz que ela vai na divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, ela discerne todas as coisas. É ela que nos transforma, é ela que nos muda, ela que sabe o que nós precisamos entender, ela nos esclarece, ela nos mostra o que é o tempo de Deus, ela nos mostra todas as coisas, irmãos. Então nós temos que ter esse apego à palavra de Deus, sim. É o nosso livro de regra e de fé. Então nós temos que conhecer a palavra do Senhor. E é ela, irmãos, que vai te fazer lutar contra o adversário, a sua arma ofensiva e defensiva. De toda essa armadura que Paulo nos vem nos ensinar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmão, é ela que te ajuda a se defender e também atacar. Amém? Atacar quem? O inimigo. Porque a nossa luta, irmãos, ela não é contra a carne. Paulo vai nos falando neste versículo. E eu separei aqui, irmãos, o livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, nos versículos de 4 a 6, diz assim: as armas que usamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas, podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência quando estivermos completamente obedientes a Deus. 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 4 ao 6. É muito especial esse versículo e se encaixa nessa lição. Está falando também da nossa luta, né? Que Paulo está dizendo também, a nossa luta não é contra os humanos, é contra o adversário, né? E as nossas armas espirituais são poderosas em Deus. Deus não nos deixou sozinho aqui não, irmãos. O Senhor Jesus, quando ele sobe, ele diz: eu enviarei o Consolador. Então, em todo tempo ele está aqui, irmãos. Ele está nos ensinando. Ele é tudo, irmãos. O Espírito Santo de Deus é tudo. Por isso que Paulo vai falando sobre a nossa vida de santidade, a nossa vida de busca, porque o Espírito Santo se agrada disso, né? Então, esse esforço, né, de estar sempre buscando
estar posicionado como verdadeiros soldados, estarmos paramentados com toda a armadura de Deus. Irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Porque para todos os lados que nós olhamos, é dificuldades, é luta, são guerras. E como os bons soldados de Cristo, irmãos, que nesta manhã, né, o dia que você estiver assistindo essa aula, você se revista dessa armadura dia a dia. Por onde eu começo, missionária? Através da oração. Por quê? Porque a oração, sem o Espírito Santo vai te falar aonde é que está precisando de colocar a sua armadura, reposicionar. Ele sabe de tudo, irmãos, e a palavra de Deus, ela vai te limpando dia a dia e te esclarecendo. E a síntese desse tópico: as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabalável. Porque Paulo diz, para que depois do dia da luta, permanecer firmes, né? Então essa armadura é para você resistir, atacar, né? No mundo espiritual, porque todas essas armas são espirituais, né? E também permanecer firme depois de todo o ataque. Amém, meus irmãos? Porque o inimigo vem, o intuito é derrubar o soldado, é ferir o soldado, mas que você e eu possamos tomar parte dessa armadura, e quando vier esse ataque, né, como Paulo está dizendo aqui, desse termo que ele usa, de uma arma curta, de uma espada curta, quer dizer, porque o inimigo vem lutar de forma pessoal, você resistir e permanecer firme, estar firme depois de todo ataque do adversário, de tudo que ele vem colocando e te oferecendo, que a gente possa ficar firme. Amém, meus irmãos? E a conclusão diz assim: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar firmes para resistir o dia mal e ficar, irmão, em toda oração e súplica, em todos os momentos, alertas e vigilantes, né? Para que possamos passar todo o dia mal. Todos os dias que vier dias difíceis, nós possamos passar com esta armadura, sabendo que Deus tem todo o poder, que o reino das trevas não é maior que o reino do nosso Deus. Aleluia! E os ardis de Satanás, eles não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Amém, meu irmão? Fique firme, seja firme e constante. Firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima aula.